Olá, alunos, tudo bem? Iniciando aí o nosso módulo 9 do curso de Ciência dos Materiais, tá? Vamos dar sequência ao nosso estudo de materiais compósitos cimentícios. A aula de hoje foi dividida em 3 tópicos. Na primeira parte, nós vamos fazer uma introdução sobre o desenvolvimento de materiais alternativos de construção, como que isso é feito, né? Na segunda parte, eu vou dividir em 2 etapas diferentes, que é a parte principal da nossa aula, e principalmente desse módulo relacionado a compostos cimentícios, que é o processo de caracterização de materiais alternativos para a construção. Tá? Como que ocorre essa etapa em laboratório, que é o grande objetivo do nosso curso. Tá? E a última parte a gente vai falar um pouco sobre as características desejáveis dos materiais, né, para que ele se torne um material alternativo de construção. Bom, primeira coisa a gente tem que entender o que é uma matriz cimentícia, né, que é o que forma o compósito cimentício. Bom, já vem comentando nas aulas anteriores, vamos rever aí. Uma matriz cimentícia é composta do quê? De um aglomerante, que nesse caso nós temos o cimento, que tem essa função de juntar tudo e manter unido. Nós temos o agregado miúdo, que nesse caso é areia. Ele tem uma função de ser volumoso, tá? Só dá volume ao corpo, impedindo de ter espaços vazios. E, por fim, o agregado graúdo. Tá? O agregado graúdo ele é o grande responsável por dar resistência ao concreto. Então, a união desses 3 elementos, que quando misturados eles estão em fases distintas, você consegue cortar a face dele e ver as 3 fases, o que é cimento, o que é brita e o que é agregado miúdo, é que forma o concreto convencional. Tá? E, se eu quiser, eu também posso colocar fibras de reforço. Tá? Aí nós podemos lançar 2 tipos de categoria, né? Se a minha matriz cimentícia só contar com aglomerante e agregado miúdo, ele se torna uma argamassa. Quando essa argamassa é acrescida de fibras de reforço, nós temos o fibrocimento. Quando nós temos essa matriz completa formando um concreto e colocamos fibras de reforço para melhorar uma determinada característica, ele se torna um concreto reforçado com fibras. Essa é a classificação dos materiais de compósito cimentício. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que ver é quais são as possibilidades de transformar um material alternativo. Como que dentro da construção civil eu posso transformar um material convencional em um material alternativo, né? Então a primeira aí que nós temos, a primeira possibilidade é a gente substituir um elemento dentro da matriz de concreto, tá? A segunda possibilidade é, em vez de eu substituir, é manter os mesmos elementos e ainda incorporar elementos novos, tá? No caso aqui da substituição de matriz de concreto, você pode substituir parte do agregado graúdo convencional, que é brita, por materiais residuais alternativos. Então nós temos o quê? O agregado graúdo alternativo aqui, ó. A outra possibilidade é, em vez de substituir o elemento que é da areia por um elemento alternativo também. Então nós temos aí o agregado miúdo alternativo. E a outra possibilidade é a gente substituir cinzas e aglomerantes alternativos nessa mistura. Então essas são as 3 possibilidades que nós temos de inserir materiais residuais em compósito cimentício. A outra forma que nós temos é nós colocarmos fibra. Além de manter todos esses elementos, né? Esse elemento pode ser convencional ou até alternativo também, tá? Você pode ter a substituição mais a incorporação de fibras,
para você melhorar as características desse material, só que com foco para elementos residuais. Esse tem sido o grande filão dentro da ciência dos materiais voltado para a engenharia ambiental, né? É você utilizar essa possibilidade desse compósito agregando materiais residuais. Inclusive, principalmente pela alta demanda que nós temos voltado para matéria-prima para a construção civil, que tem uma alta demanda em termos mundiais, é que mais exige material alternativo, é a área da construção civil, ok? Nós temos a escassez de recursos que estão ficando cada vez piores hoje em termos ambientais, né, e de disposição para o mercado. Então, o material alternativo tem começado a chamar bastante atenção em relação a essa problemática. Bom, e o processo de você desenvolver um material alternativo e ele chegar até as mãos do consumidor final, que é o grande foco, né, você realmente passar isso para a sociedade, você tem que respeitar algumas etapas, tá, que tem que ser analisadas com critério, né, para você seguir em frente, até chegar no consumidor final. O nosso estudo inicialmente começa por onde? Pela demanda. Tá? A próxima etapa é a análise de possibilidades. A terceira etapa é você determinar as qualidades. A quinta etapa é você, depois de determinar as qualidades desse material, é fazer os testes em campo. E se ele for aprovado, for bom, você pode aplicar o produto no mercado. Como que funciona cada etapa dessa daí? A primeira etapa aí que nós temos é a demanda. O que nós temos que analisar nas demandas? Primeira coisa, nós temos que ver de que tipo de resíduo nós estamos tratando, tá? Se ele é um resíduo sólido, se ele é um resíduo líquido, tá? Então, você tem que ver essa tipologia. A produção por período, tá? Ele produz pouco, ele produz muito, tá? Só um caso aí para a gente poder analisar um exemplo. Nós temos um produto que foi desenvolvido dentro da Faculdade de Engenharia Agrícola pelo professor Beraldo, que utilizava casca de ovo. Tá? Quem propôs esse trabalho foi um aluno de graduação, porque na cidade dele a produção de ovos era muito grande e tinha indústria que também se beneficiava dos produtos vindos de ovo, como a indústria de macarrão, panificação e assim por diante. O problema maior estava na destinação da casca de ovo, que não existia, né? Aí uma das propostas foi fazer o quê? Utilizar isso como material alternativo de construção. E os resultados foram bons. Ele foi substituto do agregado miúdo, né? Os resultados foram muito bons. Inclusive foi até publicado esse trabalho. Qual que é o único problema dele? É que ele só serve ali para aquela região. Tá? Por quê? Porque você fazer o transporte daquilo, por exemplo, para fazer um material alternativo em outro estado, fica muito caro. Tá? Então, para aquela região, aquele material é altamente viável. Para outras regiões já não é tanto. Tá? Então, você tem que ver também a produção por período e a localidade em que ele está trabalhando. Agora, se você tiver um resíduo que ele é mais amplo, por exemplo, vamos pegar aí fibra de madeira, por exemplo, nós temos a região sul e sudeste, uma produção de madeira muito grande. Então, essas regiões, esses estados que compreendem São Paulo, Minas um pouco, Paraná, Rio Grande, Santa Catarina, você pode usar uma região mais ampla para você utilizar esse tipo de material como material alternativo, tá bom? Então, você tem que analisar isso. Classificação do material residual é saber classificar adequadamente, né? Por exemplo, é um material mais fibroso, é um material mais granulado, tá? Então, saber essa característica de como vai vir esse material. Por exemplo, eu posso utilizar pó de serragem para fazer briquete, por exemplo, para acender forno de pizzaria. Porque a produção de pó de madeira é muito alta, não tem o que fazer com ele.
Então você pode fazer, faz o briquete, vai lá, coloca e você consegue fazer a queima desse material, impedindo que você tenha que usar carvão natural que vem, carvão vegetal, né, que vem da natureza, tá? Porque já tem aquele resíduo. Então essa é uma possibilidade em você fazer essa caracterização, só que para um material alternativo, a pó de serragem já não é uma coisa que é tão viável assim. Tá? Então, classificar esse material conforme são as suas condições físicas, né? Granulometria, se é um material de baixa ou alta resistência, é importante para você já ter um direcionamento. Por isso que todo aquele conhecimento que a gente tem da estrutura interna do material é importante nesse momento, para você já analisar o material residual que você tem para saber se ele pode ou não, que vai estar justamente linkado ali com a análise de possibilidades. E outra forma que você tem que analisar também são as formas de descartes anuais. Tá? Às vezes tem resíduos em que ele, mesmo sendo viável para a área de materiais alternativos de construção, ele já tem uma forma de descarte já melhorada, já introduzida, né? Já tem uma padronização desse descarte. Então, como é que é feito? Será que essa forma de descarte é feita de maneira adequada? Será que eu posso melhorar usando material alternativo? É o que tem que ser analisado já inicialmente da demanda desse material para se tornar um material alternativo. Próximo ponto é a análise de possibilidades. Tá? Então você tem que fazer aquele negócio. Da demanda você já está meio que ligado ali. É você olhar o material, né, fazer algumas análises, e você vai caracterizar qualitativamente e quantitativamente seu resíduo. Tá? Quais são as suas qualidades? Tá? Podem ser feitas apenas visuais, são qualitativas, o material é fibroso, não é fibroso, o material é mais granulado, tamanhos maiores ou não, né, de partículas e assim por diante. Pré-conhecimento das qualidades físicas do tipo de material residual. Tá? Então aí é aquele negócio que eu voltei lá para você que estava linkado, né? Com demanda e análise de possibilidades. É você ver o material e você já ter o conhecimento de quais são as suas qualidades só de observar. Por exemplo, se eu utilizar num concreto reforçado com fibra, tá? Eu utilizar fibra metálica e no outro compósito eu utilizar fibra de madeira. Então, por exemplo, aquele compósito de fibra metálica para conduzir corrente elétrica, ele é mais forte do que aquele de fibra de madeira. Por que isso? Porque a gente sabe que metais conduzem corrente elétrica melhor do que fibra de madeira. A resistência mecânica também é melhor, né? Só que às vezes a região de atrito, a tenacidade que você vai ter desse material, o material fibroso ele pode às vezes ser melhor do que a fibra metálica, por exemplo, tá? Então você ter esses pré-conhecimentos e analisar como que é o resíduo já vai te dar uma breve possibilidade daquilo que você pode aplicar, tá? E determinar aí também as possibilidades de uso desse material. Por exemplo, eu tenho lá baquelite, tá? A baquelite ela pode ser usada como agregado graúdo, mas eu já não posso utilizar ele como agregado miúdo, porque o processo dele de trituração é muito custoso. Então, quebra em tamanhos menores, substitui parte da brita. Então, são essas situações que você tem que analisar para você determinar onde você pode aplicar ou não. A próxima aí é a determinação das qualidades. Então, você pegou aquele material, ele tem uma boa demanda, ele tem uma boa possibilidade de uso. Eu tenho que realmente saber quais são suas qualidades. Aí começa a entrar o quê? O período do laboratório. Tá? Como que eu vou determinar isso? Então, é dentro dessa situação que a gente vai fazer nossas aulas práticas, é justamente para isso. Tá? É para vocês saberem na hora que entrar dentro do laboratório. Então, essa primeira parte de análise de possibilidades, nós pegamos as primeiras aulas. Você já tem que ter esse conhecimento de como um material é constituído internamente, sua cristalização. Tá? Então, você bater um olho, você já vai saber mais ou menos as qualidades que ele tem. Agora, na segunda parte, que a gente começou a gente já está tratando de comportamento físico dos materiais, que está começando as primeiras aulas práticas, e principalmente na segunda parte da nossa aula, do nosso curso, né, que pega a parte de ensaios mecânicos, a gente vai determinar essas qualidades. Tá?
Então, o que a gente tem que analisar? Analisar as qualidades físicas daquele material, tá? Já começamos com a aula prática 1, fazendo uma caracterização de agregados miúdos. A próxima aula vamos fazer uma caracterização de agregados graúdos, né? Para a terceira parte, a gente já começar a trabalhar com o quê? Trabalhar com a parte de conformação do material, já fazer os ensaios mecânicos. Tá? Essas são as principais partes. É lógico que nós teríamos muito mais outras partes a serem analisadas, mas não temos nem tanto tempo e também equipamentos para isso. Mas, por exemplo, qualidade de térmica desse material e assim por diante. A gente vai ficar só na parte mecânica, que é a mais importante de todas. Essa é a primordial. Tá? Você tem que fazer as análises da qualidade física do compósito cimentício, né? E mais uma vez é o que? É analisar a sua qualidade mecânica, às vezes a sua qualidade térmica também pode ser passível de ser analisada. E, dentre os resultados em que você obtém, você saber se ele pode ser usado ou não. Por exemplo, eu tenho um compósito aqui, foi feito um ensaio mecânico. Ele tem uma boa resistência mecânica, tá? Às vezes, quando você tem uma resistência mecânica, ele pode ser usado, por exemplo, para um calçamento, mas ele não pode ser usado para uma viga estrutural. Por quê? Porque tem uma resistência boa para as pessoas que vão andar, mas não tem uma resistência tão boa para poder comportar o peso de uma estrutura. Tá? Então, você vai analisar dentro desses valores aonde eu posso empregá-lo. Às vezes tem situação que você aumenta melhora até a qualidade, pode ser usado tranquilamente em elementos estruturais. O próximo passo aí é você fazer os testes em campo, né? Porque em laboratório tudo é lindo, maravilhoso, mas às vezes você tem que colocar em campo para saber se funciona ou não, né? Como você vai fazer um teste de um produto, você tem que colocar antes de lançar no mercado para não se queimar ou queimar a marca, você faz um teste em campo desse produto, né? Então você vai fazer a determinação da qualidade do material sob condições de uso. Então, por exemplo, você vai colocar um determinado material, ele tem resistência boa, mas ele não tem resistência à abrasividade. Então, facilmente ele começa a esfarelar. Pô, peraí, então ou eu melhoro um pouco a minha qualidade, ou esse material não pode ser usado para essa determinada situação. Tá? Isso é o que você tem que fazer. E depois que você faz essa análise, você vai fazer melhorias, tá? Se conseguir melhorar. Ou se você não consegue fazer melhorar, mas tem bons índices, você pode restringir seu uso. Tá? Olha, ele é um elemento muito abrasivo, pouca resistência à abrasão. Então, para ser usado como calçamento, mesmo tendo resistência, ele não seria um bom material. Tá? Aqui nós temos essa figura, tá? Que foi o calçamento feito com casca de ovo, que eu havia comentado. Ele é dado como um elemento leve, porque diminuiu o peso da estrutura. E isso foi feito quando eu ainda estava na graduação. Isso aí tem mais de 15 anos. Está até hoje lá na Faculdade de Engenharia Agrícola, perfeitamente. Quem quiser um dia a possibilidade de visitar a Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, na entrada ali onde tem o prédio dos alunos, você vai ver o calçamento. É esse material que foi colocado. E o próximo aí é que depois que deu certo, é a aplicação do produto no mercado, né? Para ser bem direto, né? Essa foto aqui foi tirada da calçada do professor Beraldo, ele tirou essa imagem, né? Ele desenvolveu e ele mesmo aplicou o produto na casa dele. Aliás, a casa dele, ele sempre cheio de produtos que ele mesmo testa e analisa. Ele acredita bastante naquilo que ele faz. E está até hoje lá, mais de 15 anos, está esse calçamento na residência dele. Bom, pessoal, então a gente finaliza essa primeira parte de introdução ao desenvolvimento de materiais alternativos de construção. Dá um intervalo aí. Vamos voltar na próxima parte com a primeira etapa falando de como se faz o processo de desenvolvimento de materiais alternativos. Um grande abraço e até lá!